Todo o sistema ele é auditado constantemente. E não tem uma autoridade central por trás que está ali coordenando tudo. É um sistema totalmente voluntário. Mas, ao mesmo tempo, ele está constantemente sendo auditado por centenas de milhares de usuários. Então, qualquer tentativa de fraude, de burlar, por exemplo, a regra dos 21 milhões. Hoje, os mineradores eles ganham como recompensa, quando eles validam um bloco de transação, eles ganham a recompensa de 3,125 bitcoins por bloco. Começou com 50 bitcoins por bloco, que cai a cada 4 anos pela metade. Quem escreve essa recompensa, quem cria esse bitcoin é o próprio minerador no bloco dele quando ele manda para a rede. Ó, tá aqui meu bloco, consegui resolver lá o problema matemático, mas se quer saber, vou dar uma desperto agora. Em vez de ser 3 bitcoins a recompensa, eu vou colocar aqui 40. Vai que ninguém tá olhando e passa. Só que tá todo mundo olhando. Então se o cara tentar colocar a recompensa que não é a regra do momento, o bloco dele vai ser rejeitado, ele vai perder todo aquele custo de energia elétrica que ele despendeu nos 10 minutos tentando resolver a mineração e não vai ganhar recompensa. Não passa. Então a rede está o tempo inteiro validando tudo o que acontece. Por isso que esses 21 milhões, cara, tá escrito em pedra e não tem como burlar. Inclusive, falando de lastro, cara, como é que tu explicaria para as pessoas que o Bitcoin tem lastro? Desde o início, eu como economista e ouvindo críticas de economistas lá em 2013, essa era quase uma das primeiras. Cara, não tem lastro, como é que isso vai funcionar? Muitos economistas, e leigos também, até nem entendem o que significa o lastro da moeda. No passado, o lastro era o ouro, a prata, o metal precioso, que lastrava o papel moeda emitida. O dólar era conversível no ouro. A moeda, de fato, era o ouro. O papel era uma representação daquele ouro. À medida que o mundo foi avançando e os bancos centrais e governos foram se adonando cada vez mais do dinheiro e cortaram esse vínculo ao ouro, e a última vez que isso aconteceu, em 1971, que nunca mais as moedas nacionais tiveram alguma âncora ou nunca mais foram resgatáveis no ouro, desde então as moedas são papéis impressos ou dígitos eletrônicos, hoje em dia, e que nenhum banco central tem limite. Eles podem imprimir quanto quiser. Hoje em dia, eu explico isso literalmente porque é assim como funciona. Um banco central cria dinheiro no teclado do computador, digita ali 10 bilhões de reais, 50 ou 100 ou 1 trilhão ou 400 quatrilhões de reais, digita Enter e está criado o dinheiro. É assim que funciona hoje em dia, é tudo eletrônico. Então não tem mais a escassez que existia no ouro com as moedas nacionais, não existe mais. Esse é um dos problemas e é até uma das, digamos, fontes de valor do Bitcoin, é porque as moedas estão sendo desvalorizadas. Então, as moedas já não têm esse lastro no ouro há muito tempo. Podem ser impressas à vontade, então podem ser desvalorizadas. Mas qual é o lastro do ouro? O ouro em si também não tem lastro. O importante é, o que garante a escassez do ouro. É um metal, tá lá na tabela periódica, não tem como ser replicado em laboratório, o alquimista conseguiu isso até hoje. Então, cara, as regras da natureza garantem a escassez do ouro. Pô, entendendo isso, a minha preocupação é como é que a gente garante a escassez do Bitcoin? Por que ele é escasso? Como é que não pode ser burlada aquela regra dos 20 milhões? Então, a regra está escrita e ela está sendo auditada o tempo inteiro para impedir que ele deixe de ser escasso. Então, não importa essa ideia de lastro, porque o Bitcoin ele tem essa escassez que é digital, mas é autêntica e garantida o tempo todo. O lastro está na escassez. Exatamente, no próprio sistema. Quando a gente olha hoje, por que o Bitcoin está sendo demandado, por que ele se valoriza, forma muito importante entender o valor do Bitcoin, não apenas do Bitcoin, mas até outros ativos escassos, é o problema das dívidas dos países. Os países estão ultra endividados, não é só Estados Unidos, 37 trilhões de dólares de dívida, mais de 120% da economia americana, Japão, 200% da economia japonesa. Os países estão todos muito endividados, Europa, idem. A única forma mais fácil de pagar essa dívida é via inflação, desvalorizando as moedas. Então essa é uma fonte também de, cara, se a moeda vai ser desvalorizada, tudo que é precificado na moeda vai valer mais. É o Bitcoin, é ouro, é imóvel, ação de empresa, tudo que é escasso. Está noutra categoria, mas ainda assim surgem essas que acabam mexendo com o povo. El Salvador adotou Bitcoin como a moeda dele, é correto dizer isso? Sim, foi eu não estou bem lembrado da data, se foi 21 ou 22, mas eles criaram uma lei que definiram o Bitcoin como curso Salvador. Então foi 2021, eles passaram uma lei chamada a Lei de Curso Legal do Bitcoin, tornando o Bitcoin uma moeda oficial. Podia pagar impostos, como eles antes podiam aceitar, até eram obrigados a aceitar como método de pagamento, mas podia converter na hora em dólar. E, claro, que trouxe o movimento de muitas empresas, investidores indo para lá, para testar, até experimentar um país em que o Bitcoin era moeda de curso legal. Porque o Bitcoin, ele tem a característica principal dele, da descentralização, ela tira o controle do Estado sobre a moeda, não é? Sem dúvida. Isso não é perigoso para um Estado como, sei lá, El Salvador? No caso de El Salvador, que já não tinha a própria moeda, já era dolarizado, não era um problema. Então, ele até queria fomentar concorrência de moedas, que é o que o Javier Milei está fazendo na Argentina.
quanto mais segurança as pessoas têm na própria rede, na tecnologia, ele também vai ser mais usado como meio de troca, para transferência internacional. Eu uso como meio de troca, eu pago funcionário usando o Bitcoin, já comprei coisas no exterior, coisas no Brasil, então já é possível usar. Inclusive, vale sempre citar o caso de Rolante. Conhece Rolante? Não, conheço o Daniel Fraga. Certamente inspirado no Daniel Fraga, entre outros. Mas Rolante é uma cidade que fica a 2 horas de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E tem um pessoal muito bacana, um casal chamado Ricardo e a Camila, bitcoiners, e que evangelizaram ali a comunidade, os comerciantes, e conseguiram convencer muita gente a adotar o Bitcoin como meio de pagamento. E é uma das cidades, certamente em proporção do Brasil e da América Latina, mais bitcoinizada, em que se usa o Bitcoin como meio de troca, então como uma moeda corrente. Então é um caso muito bacana. Claro que ainda é um nicho, algo pequeno, é um experimento, mas vai mostrando o potencial que, para mim, esse é o futuro. Essa é uma alternativa. Não tem um risco do Estado ir lá encher o saco dos caras porque eles não estão usando real? Não é ilegal aceitar Bitcoin como pagamento. O que é ilegal é você não recolher imposto, não pagar, vender lá no seu comércio, restaurante, etc. Tem que recolher imposto, mesmo se você estiver recebendo dinheiro em espécie, cartão de crédito em Bitcoin ou cascalho, não importa, tem que recolher imposto. Essa é a lei. Mas o ato de pagar em Bitcoin é perfeitamente legal. Entendi. Por que o Brasil é tão... Mais para isso, para ficar tranquilo nessa gangorra de curto prazo. Entendi. Porque tem a galera que usa, como a gente estava falando aqui lá em El Salvador, por exemplo, Claro. para fazer a transação do dia a dia, comprar pão. Eu uso. Rolante, o pessoal usa para o dia a dia. Tu usa Bitcoin para comprar as coisas mais bestinhas, cara? Cara, já paguei hotel, já comprei coisa em restaurante, já comprei na internet, em Mercado Livre, lá fora. Cara, já comprei muita coisa. Pago funcionário com Bitcoin. E aí é umas fraçãozinhas de Bitcoin que tu usa, né? Porque o Bitcoin valorizou tanto. Então, como é que aí, essa conta ela é complicada de se fazer, cara? Não, porque hoje qualquer carteira já mostra lá a cotação na hora e faz a conversão. Então, tem que pagar algo que é $20, pô, ele já dá a fração exata de Bitcoins equivalente a $20. Então você não precisa quebrar a cabeça, pô, quanto que é $20 em Bitcoin? A carteira Facilita já faz aí o nesse cálculo na sentido. hora. Pra entrar no Bitcoin, tu não tem que comprar um Bitcoin inteiro. Tu vai comprando um pedacinho. Tu compra um Claro. valor em, sei lá... Você pode comprar frações de Bitcoin. Quer comprar 50 mil todo mês, tu pode. Total. Cada fração desses 21 milhões, cada uma dessas unidades são divisíveis em até 8 casas decimais. Então, você compra a fração. Quer comprar R$20 em Bitcoin? Você compra R$20 em Bitcoin. 8 casas decimais. Puta merda, divide pra cacete. Que bom. Hoje em dia tem. O principal medo da galera é mesmo se o troço... Eu diria alguns medos, assim. Um que tá cada vez mais ficando pra trás era essa questão legal, regulatória. Pô, vamos proibir, vão restringir, Brasília não gosta, o governo americano, etc. Com o que aconteceu nos últimos meses, especialmente nesse ano, cara, eu diria que esse medo ficou muito pra trás. Porque os selos de legitimidade que o Bitcoin recebeu nesse ano, e a indústria cripto como um todo, é inegável. Então, esse grande medo, vão restringir, não vai mais ser possível usar, vai ser ilegal, acho que isso ficou muito para trás. Outro medo, é muito volátil, o preço oscila demais, não quero colocar dinheiro nisso porque não sei se vai cair, eu vou perder tudo. Até isso já mudou bastante, hoje o Bitcoin é menos volátil do que foi lá atrás, isso vem melhorando, mas ainda tem seu risco de oscilação de preço. Então, quem está pensando em ter um investimento, em ter uma posição em Bitcoin, cara, não coloca um dinheiro de curto prazo que você vai precisar no final do ano para pagar as compras de Natal, uma viagem do filho, uma faculdade, no curto prazo. Mas se você tem uma visão de longo prazo, pode deixar o dinheiro lá sem problema, cara, para mim ainda tem um grande potencial. Outro medo, não sei usar, carteira é difícil, eu tenho que aprender e tal. Aí, de fato, se quiser fazer autocustódia, que a gente chama, tem que aprender. Aí tem que assumir a responsa, porque senão vai dar merda. Senão vai perder ali já. E tem N casos, você vê na internet, cara que deixou no HD a senha, aí foi para um lixão na Inglaterra, o cara tentou comprar o lixão, isso faz já, o cara tentou comprar o lixão para seguir e ver se ele encontrava o HD, e não tem como. Então tem que aprender e assumir a responsabilidade, ou delegue e deixa com terceiro, sabendo que o Bitcoin não tá com você tem a titularidade, mas não tem a posse. Então é diferente. Outro medo, a rede tem um bug na rede. Essa volatilidade ela já mudou bastante, como eu expliquei antes, tem diminuído ao longo do tempo. Mas para muita gente ainda é intolerável. Normalmente, quando o sujeito fica preocupado com a volatilidade, com a oscilação de preço, e tá olhando o tempo inteiro ali, quanto é que tá a cotação do Bitcoin, normalmente ele colocou dinheiro mais do que deveria, e talvez precise do dinheiro no curto prazo, e aí fez besteira, não devia ter colocado tanto. Ele realmente não tem esse perfil de ver o investimento oscilando de preço. Tem gente que não tem esse estômago. Aí não adianta. Eu conheço cliente, tem cliente nosso que prefere ficar totalmente em renda fixa porque ele não quer ver a carteira dele cair 1 centavo. Ele quer só ver o dinheiro crescendo.
faz parte do perfil. Mas à medida que o Bitcoin ganha cada vez mais adoção, tem mais dinheiro de investidor no mundo inteiro, investidor qualificado, grandes fundos, grandes gestoras, governos, a tendência é ele ficar mais estável. A ponto que eu diria daqui, 10, 15, 20 anos, ele vai ser um ativo com um comportamento de preço até meio chato, sem graça, como é o ouro. O ouro cresce, mas não é uma gangorra, né? Lilo mandou R$10. Me prove que o Bitcoin não é uma bolha. Cara, assim, primeiro, o Bitcoin, como qualquer ativo, pode passar por momentos de bolha. Bolha é um excesso de preço momentâneo, além do que seria justificado. Essa pergunta ninguém sabe. Assim, o preço está sendo descoberto no mercado. Mas tem alguns momentos de euforia, o pessoal fica insano, coloca dinheiro demais e o preço descola e no curto prazo, assim, sobe muito e uma bolha estoura. Mas o fato de passar por momentos de bolha não significa que o ativo em si é uma bolha ou que não tem nenhum. A internet passou por bolha. Tivemos a bolha das .com lá no ano 2000. Muita coisa valia pra caramba, um mês depois não valia quase nada. Mas muitas das empresas permaneceram, prosperaram e são gigantes hoje e fazem parte da internet dessa era. Então, um excesso de preço momentâneo, uma bolha, não quer dizer que não valha nada ou que o negócio vai colapsar. Pode ser algo de momento. Teve bolha em 2011 no Bitcoin, teve bolha em 2013. A mais varejo, assim, foi a bolha de 2017. Depois, 22, foi um ano de bear market, que a gente chama, que o mercado estava em queda e tá voltando. O bacana desse mercado também é que tem muitos indicadores que a gente pode tirar a febre do mercado. Eu tenho um termômetro para saber, será que aqui o mercado não tá eufórico demais, não tá muito otimista?